Agora sim, abrindo a janela desta semana, dessa segundona, para dar uma olhada e saber como é que fica a cara, do tempo, clima em sua região, aí na sua cidade. A gente começa trazendo a informação que uma frente fria pode trazer chuvas fortes, inclusive, para o centro-oeste, centro-sul e também para o estado de São Paulo. Essa é a previsão, a formação de um sistema, mais um de baixa pressão atmosférica que está sobre o Paraguai, vai favorecer a canalização de ar quente e úmido. E aí, vindo do norte do país em direção ao Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, tá? Esse fluxo, como a gente consegue ver aqui no nosso mapa, ele é um fluxo de umidade e vai funcionar como uma espécie, segundo os meteorologistas, de combustível para o desenvolvimento de nuvens mais carregadas. E aí, claro, nuvens carregadas, a gente está falando de tempestades severas aqui, ó. Tá vendo? Sul do país, Rio Grande do Sul, entra ali pelo Paraná, até mesmo formando ali uma chuva mais densa no sudeste e também no centro-oeste e centro-sul. Ali essa é a previsão, as áreas mais sensíveis à ocorrência de temporais severos, como eu havia dito, Paraná, centro-oeste, também no norte de Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul e as áreas que fazem divisa aqui entre o estado do Paraná e também o estado de São Paulo. Aliás, o estado com mais atenção, pelo menos neste momento, é o Rio Grande do Sul. A previsão é de nuvens, sim, bastante carregadas, pancadas de chuva intensas e aí aqueles temporais, Por isso que a gente vai lá para o sul do país conversar com a Gabriela Garcia, que está em Porto Alegre. E ela vai trazer para a gente mais detalhes, o que pode esperar, o que a gente pode esperar, melhor dizendo, para os próximos dias. Gabi, bem-vinda ao novo dia, boa semana para você. Oi, Renan, muito obrigada. Bom dia para você, para todos, boa semana. A gente, então, tem esse alerta, essa preocupação agora a partir de hoje, desta segunda-feira, principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, por causa dessa frente fria, como você explicou, que traz instabilidade aqui para toda a região. Nesse momento, em Porto Alegre, o tempo ainda está firme, faz sol, tem céu azul, temperatura de 22 graus, mas ao longo do dia a temperatura deve passar dos 30 graus e também deve vir a chuvarada. Então, nessa segunda-feira, o tempo fica instável em boa parte do Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. Tem condição para tempestades com rajadas intensas de vento entre 80 e até 100 km por hora. Essas rajadas, associadas a tempestades, possível queda de granizo e também chuva pontualmente forte na maioria das regiões gaúchas. O maior risco hoje de tempo severo então para as áreas que incluem Missões, Noroeste, Norte, Centro, Vales, região metropolitana de Porto Alegre, Serra e Litoral Gaúcho. Os acumulados podem chegar a 60 milímetros por dia, podendo inclusive chegar a 100 milímetros pontualmente em algumas áreas, como é o caso das Missões e da região metropolitana de Porto Alegre. E aí a tendência é que na madrugada e manhã da terça-feira de amanhã, essa frente fria siga avançando sobre o estado, causando ainda instabilidades, o que pode ocasionar chuva moderada a forte, acompanhada de raios em algumas regiões, como é o caso do norte, do centro, da Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre, Serra e Litoral. Então amanhã o acumulado ele vai ser um pouco menor, pode chegar a até 40 milímetros por dia e aí com o passar das horas ao longo do dia da terça-feira o tempo deve voltar a ficar estável em praticamente todo o território gaúcho. A gente tem também alertas em parte de Santa Catarina e do Paraná, onde o calor predomina na metade oeste de Santa Catarina e do norte e oeste do Paraná. Há chance de pancada de chuva, a chance alta de pancadas de chuva. Nas regiões lestes desses estados, a previsão é de chuva mais fraca. Então, a gente tem essa
possibilidade, aí, essa previsão de chuva forte, principalmente nessa segunda-feira. Chuva que deve persistir ainda ali nas primeiras horas da terça-feira de amanhã, mas ao longo do dia o tempo deve se estabilizar. E a gente, claro, né, Renan, sempre torcendo para que essa chuva forte aí não traga prejuízos aqui para as regiões. Eu volto contigo. Com certeza, Gabi. Esse é sempre o nosso desejo, que apesar da passagem desses temporais, dessa frente fria, que tudo transcorra da melhor maneira para as pessoas, né, que lá residem. Obrigado por enquanto, se cuide aí com essa chuvarada toda prevista. A gente volta a conversar. Vamos trazer nosso olhar aqui para São Paulo, tá por aqui? Te explico como é que vão ficar esses próximos dias. Hoje, segunda-feira, pancadas rápidas e isoladas de chuva, mas o tempo muda a partir de amanhã, aí sim a gente pode já está falando a respeito de pancadas generalizadas de chuva. Tá aí, inclusive, imagens ao vivo da capital paulista, semanona começando, aquele vai e vem de carros, né? Todo mundo aí saindo cedo de casa, indo cumprir os seus compromissos. Ainda para São Paulo, há previsão de chuva moderada e forte também, instabilidades. Em algumas localidades, a gente deve ter um vento que preocupa, o que eleva o risco de alagamentos e queda de árvores. Está aí a previsão aqui para São Paulo. Aliás, hoje e amanhã as temperaturas seguem altas na capital paulista, apesar da previsão de chuva. Olha aí, segunda-feira com mínima de 18, máxima de 29. A terça-feira a gente tem mais ou menos o mesmo cenário, mínima de 20, máxima de 28, tá? Isso falando de terça-feira. Já na quarta-feira, por causa das chuvas intensas, as temperaturas acabam mudando, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, mínima de 15 e a máxima não deve passar dos 19 graus. O mapinha aqui já mostra chuvas, né? Entre terça e quarta-feira. Hoje também deve garoar, pelo menos não com tanta intensidade. Essa semana estão previstos acumulados de 200 milímetros no centro, oeste e também no sul do Paraná. São Paulo, 150 milímetros, Campo Grande também, 150 milímetros e atenção redobrada aqui para uma chuva mais volumosa no Paraná, volume equivalente ou então superior à média que é contabilizada para todo mês. Tamanha preocupação, está todo mundo atento. Já no leste de Mato Grosso do Sul, os acumulados devem, como eu disse, variar entre 100 e também 150 milímetros no mesmo período, assim como em parte, como a gente viu aqui, de São Paulo. Assim a gente encerra, né, a nossa previsão do tempo nesta segunda-feira, mas eu, como sempre digo, desejo a você com chuva, sol, tempo mais fechado ou então mais aberto, um dia maravilhoso, uma boa semana.